E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida de ataque fantástica entre Hans Niemann e o Fabiano Caruana para decidir quem assume a liderança do Campeonato dos Estados Unidos de 2025. Essa partida é interessantíssima por conta de uma linha de ataque que escolheu utilizar o Fabiano Caruana, que é raríssima. Tem muitos anos que eu não vejo ela sendo jogada. E é extremamente interessante, vocês vão ver por conta própria. Vem o E4 por parte do Hans Niemann, peão em E5 por parte do Caruana, cavalo em F3 ameaçando o peão de E, cavalo C6 defendendo e bispo em C4 é a abertura italiana. Aqui o Caruana joga peão em D6, que já é um lance raro, né? Não é uma escolha de defesa muito comum, que é a defesa parisiense. E apesar de parecer que é um lance ruim, porque prende o bispo na casa de F8, na verdade, o Fabiano Caruana tem uma ideia um tanto quanto agressiva quando ele joga esse peão em D6. Pode não parecer agora, mas pode apostar que tem uma ideia agressiva sim. Vem C3 no Hans Niemann, que é uma ideia super lógica, porque ele quer romper o centro do tabuleiro com o peão na casa de D4, colocar um segundo peão no centro. E normalmente nessa posição que as pretas jogariam é algo como o bispo na casa de G4, para evitar essa ideia cravando o cavalo que apoia o ponto D4. Mas agora o Fabiano Caruana revela, na verdade, por que ele escolheu jogar a defesa Paris. Ele joga peão em F5, que é um lance extremamente interessante que já vai deixar a partida muito desbalanceada a partir logo do quarto movimento. A ideia do peão na casa de F5, claro, é contestar o centro das brancas. Se você tomar, você fica sem nenhum peão no centro e você ainda ajuda o jogador de pretas a desenvolver, mas ele não é um lance que vem de graça, já que com a movimentação do peão de F, você acaba expondo muito essa diagonal. Então, basicamente, você está se comprometendo a jogar o resto da partida com o rei no centro, uma vez que a ideia de roque curto já não vai mais acontecer, contanto que o bispo se mantenha cortando ali a diagonal na casa de C4. Esse tipo de ideia também costuma ser muito vulnerável a ideias de ataque com o cavalo na casa de G5. São ideias parecidas com o ataque fegatelo, né? Já que você forçaria, por exemplo, vem peão em D3, dama em F6 aqui do Fabiano Caruana, e no caso de um cavalo G5 se for jogado por parte do Hans Niemann ameaçando entrar com o cavalo na casa de F7, você força o jogador de pretas aqui a desenvolver o cavalo para a casa de H6 para lidar com as ameaças em cima da casa de F7. E agora que o cavalo ocupa a casa de H6, não tem mais como você utilizar o peão de H para chutar o cavalo dali. E as brancas podem seguir de maneira muito similar com o peão em F4, mantendo um peão que apoia o cavalo, impedindo que as pretas mesmo joguem peão em F4 para desconectar o bispo da defesa do cavalo e assim em diante. Então, peão na casa de F5 é uma faca de dois gumes logo no quarto movimento. Vem peão em D3 por parte do Hans Niemann, dama em F6 e nessa posição o Hans, com medo da preparação do Fabiano Caruana, decide simplesmente fazer o roque. E é no sexto lance que nós temos aqui uma partida completamente nova, né? Isso daqui nunca foi jogado em alto nível de jogo. E o Fabiano Caruana aproveita que o cavalo G5 não foi jogado e ele joga logo o peão na casa de F4 para cortar essa ideia de uma vez e preparar, na verdade, com essa bela cadeia de peões que está pegando espaço na ala do rei, um grande ataque para jogar peão em G5, peão em G4, chutando o cavalo daqui, peão em H5, peão em H4, e o plano do jogador de pretas é muito claro, é um plano de ataque na ala do rei, simplesmente destroçando o roque do jogador de brancas. E para você aí que não tem tanta ideia do que fazer no meio jogo, né, tá aí uma boa dica. Quando você tem uma cadeia de peões mirando um lado do tabuleiro, isso normalmente significa que você quer atacar para aquele lado, porque a sua vantagem de espaço vai significar que você tem mais facilidade de trazer peças para o ataque, como você vai ver por parte do Fabiano Caruana. Enquanto isso, o Hans Niemann tá meio numa situação que parece que não tem muito como punir o Caruana. Mesmo que o rei do Caruana esteja no centro do tabuleiro, é muito difícil de você tentar romper o centro com D4, porque o jogador de pretos obviamente não vai simplesmente tomar. Então o Hans Niemann começa um ataque na ala da dama, começa a pegar espaço por ali, já que o roque curto não vai acontecer por conta do bispo de C4, vamos te atacar na ala da dama, peão em B4, peão em A4 e afins. Vem cavalo em E7, peão em A4 pegando espaço na ala da dama, G5 por parte das pretas e peão em B5 chega chutando o cavalo dali. Cavalo em D8, e esse cavalo vai voltar para a partida através da casa de E6, onde ele se junta ao ataque. Depois de um G4 ele pode vir para a casa de G5, por exemplo. E agora o Hans Niemann joga peão em D4, rompendo o centro do tabuleiro. No entanto, como a gente comentou, é extremamente difícil nessa posição para você chegar em um plano para as brancas, mas é extremamente fácil de você pensar nos próximos movimentos que as pretas vão jogar. E a facilidade de jogo conta muito para a precisão dessas partidas, né? Porque o plano das pretas é muito óbvio. Então as pretas vão em frente, jogam o G4, chutando o cavalo,
Até dá pra tomar intermediário na casa de 5, mas não é um lance que vai de fato conquistar nada. Portanto, o cavalo em E1. E agora o H5 do jogador de preta simplesmente pegando mais espaço, né? Liberando espaço na coluna H. E olha como o jogador de pretas tem uma ameaça grave de simplesmente ir trazendo as suas peças e dar checkmate no jogador de brancas. Aí, o jogador de brancas aqui, o Hans Niemann, parte para um ataque na ala da dama. Ele joga cavalo em A3. E, na verdade, cavalo em A3 é um lance muito inteligente, porque ele não está somente desenvolvendo o cavalo numa casa que defenda o bispo. Não. A ideia do Hans Niemann aqui é muito criativa, porque o Fabiano Caruana joga cavalo em E6, certo? Preparando para trazer o cavalo para a casa de G5 posteriormente, trazer mais uma peça para o ataque, e o Hans Niemann joga peão na casa de B6, um sacrifício de peão inteligentíssimo. Tente compreender o que acontece se você toma esse peão, né? Na verdade, o Niemann tá conseguindo, com recursos extremamente limitados, criar um ataque na ala da dama. A ideia é: peão na casa de B6, sacrifica o peão para liberar a casa de B5 para o cavalo. Então, se você toma esse peão, cavalo B5 vem e, de repente, o jogador de brancas tem duas fortes ameaças. A primeira, mais óbvia delas, é jogar bispo toma cavalo e, posteriormente, jogar cavalo por C7, já que o bispo é o defensor da casa de C7. A segunda ameaça do jogador de pretas aqui, além da ameaça em cima do peão de C, é a ameaça que ele tá pressionando no peão da casa de D6. Então, por exemplo, você não consegue chutar esse cavalo daqui, você teria que defender C7 jogando algo como rei na casa de D8 e as brancas conseguiram, então, o seu ataque. Por consequência, Fabiano Caruana não toma o peão sacrificado, ele joga peão em C6, simplesmente controlando a casa do cavalo, e o jogador de brancas decide, então, jogar bispo em A2, liberando para jogar cavalo C4 para pressionar o peão da casa de D6. Vem então o cavalo G5 do Fabiano Caruana, trazendo a peça para o ataque. Cavalo em D3 por parte das brancas, também trazendo uma peça aqui para atacar, né? Simplesmente pressionando o ponto E5. E basicamente o que o Hans Niemann vai tentar fazer é jogar cavalo C4, é jogar bispo em A3 e gerar pressão ao longo da cadeia de peões. Só que enquanto o jogador de pretas está gerando um ataque cuja ameaça é checkmate, o jogador de brancas está tentando gerar um ataque cuja ameaça é ganhar alguns peões no centro do tabuleiro. Vem cavalo G6 do Fabiano Caruana, trazendo mais um cavalo pro ataque, isso aqui parece uma Índia do Rei melhorada, porque o Fabiano Caruana tá jogando, né, sem precisar perder tempo fazendo rock, ele simplesmente já tem a torre super bem posicionada na coluna H. Cavalo C4 por parte do Hans Niemann, pressionando o ponto E5, pressionando o ponto D6, e nessa posição, Fabiano Caruana joga bispo em E6, simplesmente desenvolvendo o bispo. E aqui vem o grave erro por parte do Hans Niemann. Na verdade, assim, a posição já tá um pouco pior pro Hans, mas se ele joga peão em A5, aparentemente ele consegue, né, segurar por mais um pouco de tempo. Mas o Hans Niemann joga bispo em A3, um lance extremamente natural, pressionando o peão de D e sucumbindo ao ataque do Hans Niemann, que vai dar um jeito de trazer a peça que falta para o ataque. Ele toma o cavalo para defender o peão de D, e depois que o Hans Niemann toma de volta, ele joga peão em F3, certo? E o peão na casa de F3 é um peão que você não pode simplesmente deixar que fique ali, porque se você simplesmente deixa que F por G2 seja jogado, depois a casa de F3 e a casa de H3 vão ser utilizadas para atacar o rei do jogador de brancas. E quando você joga G3, esse peão fixo, é claro, vai ser alvo para uma ruptura de cadeia de peão, que vai vir abrindo a coluna H, vem o peão em H4, e nas palavras do Ricardo Nakamura, o Hans Niemann tá pronto para ser violado pela coluna H, quando inevitavelmente H por G3 for jogado e a coluna H for aberta para o jogador de pretas. Aqui, o Hans Niemann joga dama na casa de C2, conectando as torres e não fazendo muito mais do que apenas isso. Vem peão de A, toma B6 por parte do Fabiano Caruana. Esse peão já estava caindo há algum tempo, mas agora é a hora de tomar, para que você possa trazer a última peça que falta para o ataque sem que o peão de A caia. Então ele está preparando, na verdade, para trazer a torre e fazer uma manobra impressionante. Torre de A em E1 por parte do Hans Niemann, trazendo uma torre aqui para defesa. Torre D8 por parte do Fabiano Caruana, e pode parecer que ele está super protegendo o peão de D, mas acredite, a ideia do Fabiano Caruana é um pouco mais brutal do que isso. O que o Fabiano está preparando para fazer é montar um canhão de Alekhine ao longo da coluna H, jogando torre D8 para manobrar com torre D7, torre em H7 e depois ainda trazer a dama, né? Vem D5 por parte das brancas, tentando romper o centro do tabuleiro, abrir de alguma maneira. Pretas podem manter fechado com C5, mas preferem simplesmente jogar torre D7. Se você quiser tomar, não tem problema nenhum. Peão toma, eu tomo de volta e eu tô pronto para jogar torre na casa de H7. Aqui,
bispo em C1 jogam as brancas, tentando trocar um pouco de peça para, de alguma maneira, aliviar a pressão de ataque que tem as pretas, mas torre em H7, simplesmente, né, trazendo a torre para o ataque. Bispo toma cavalo, dama toma, dama B3, né, ameaçando bispo em F7 cheque, ameaçando dama por peão da casa de B6 e alguns cheques posteriores, mas o Fabiano Caruana simplesmente toma em G3. Nós temos aqui, se bispo em F7, basicamente o rei simplesmente sairia, não teria problema nenhum. Se você tomar de volta, né, vai simplesmente vir torre na casa de H1, cheque mate. Se você tomar de volta, vai simplesmente vir também, né, torre por peão de H2, seguido por torre em H1, cheque mate. A dama também tá vindo pra casa de H6. Então a posição, ela é simplesmente desesperançosa. E Hans Niemann joga dama toma B6, tentando infiltrar com a dama, depois ameaçando o peão de C com cheque. E você acha que o Fabiano Caruana fez o quê? Defendeu o peão? Tirou o rei dos cheques? Não, Fabiano Caruana joga dama em H4 e nessa posição, Hans Niemann abandona, porque não importa o que as brancas façam, vai seguir cheque-mate por conta desse canhão de Alekhine ao longo da coluna H, em um dos ataques mais diretos e brutais que eu já vi nos últimos tempos, né? Não tem como parar o checkmate, aqui é mate em 6. Você pode tentar atrasar jogando, por exemplo, dama por C6 cheque, né? Mas aí depois, vamos dizer que o rei simplesmente vá para E7. Você tem dama na casa de C7 cheque, por exemplo. Vem rei em F6. Você tem ainda, sei lá, dama em D8 cheque. Vem, por exemplo, bispo em E7. E agora sim acabaram o cheque. Você pode entregar sua dama, né? E depois de cavalo toma, você pode tentar jogar um H3, colocar um peão no meio do caminho. Dama toma e no próximo lance, dama em H1 é checkmate, não importa o que você jogue de brancas. Por consequência, Niemann abandona 6 lances antes disso e nós temos uma vitória absolutamente massacrante por parte do Fabiano Caruana. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.